Olá, sexto ano, vamos para mais uma aula de história. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as civilizações do mar Mediterrâneo. Vamos começar aí pelos hebreus, certo? Vamos lá, conhecer um pouquinho desses povos. Bom, pessoal, vamos lá conhecer um pouquinho, né, desses povos. Bom, os primeiros registros que a gente tem do povo hebreu é que eles surgiram aproximadamente 2000 anos atrás, antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, e foram migrando para a Palestina, que hoje atualmente é o Líbano, né? Então, essa civilização se desenvolveu principalmente pela existência do Rio Jordão, que possibilitou que eles fizessem atividades comerciais e tudo mais. Então, assim, uma maneira bem característica do povo hebreu é que existe um livro, né, da Bíblia com esse nome, os hebreus, e também tem a história da libertação dos hebreus que foram escravizados ali pelos egípcios lá atrás, que está registrado no Antigo Testamento, certo? Então, assim, o texto fundamental da religião hebraica, né, fala que era um povo monoteísta. O que significa isso? Diferente dos outros povos que a gente estudou até agora, eles não adoravam vários deuses, eles adoravam um único Deus. Os hebreus também são conhecidos como judeus, certo? E quando os hebreus chegaram na Palestina, já havia outros povos habitando ali o território, como cananeus e filisteus no litoral, e nômades semitas, como os arameus, que ficavam ali no norte e no leste. E os arameus se destacavam porque era um idioma utilizado pelos comerciantes ali do Oriente Médio, e mais tarde essa língua ela se tornou a língua oficial dos povos que viviam ali entre o Eufrates e o Egito. Bom, a história política dos hebreus foi dividida em 3 períodos, certo? Vamos lá ver quais foram essas 3 fases, né? A primeira fase foi a dos patriarcas, a dos juízes foi a segunda e a terceira a dos reis. Vamos focar na primeira fase. A primeira fase, que foi patriarcas, foi uma forma de organização política em que os líderes das grandes famílias exerciam variadas funções na sociedade, como a de chefe militar, a de sacerdote e a de líder político. Os mais importantes patriarcas foram eles: Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, ele por volta de 1800 a.C., segundo a crença hebraica, recebeu uma mensagem de Deus para que ele guiasse o povo até a chamada Terra Prometida, que era a terra de Canaã. Então, o acordo era que, se Abraão conseguisse chegar nessa terra, ele seria o líder de uma grande nação que dominaria todas as terras do rio Nilo até o Eufrates. Durante muito tempo, os hebreus eles se dedicaram à agricultura e o pastoreio. Porém, o período de fome e seca atingiu os hebreus e eles acabaram saindo das suas terras e foram para o Egito. Isso por volta de 1700 a.C. Porém, durante 300 anos, os hebreus foram escravizados e ficaram nessa condição ali por muito tempo, até que Moisés, né, os guiou de volta para a Palestina. Então, aí dá para a gente saber, né, aquela história que Moisés liberta o povo, né, da escravidão, e é onde tem aquele fato de que Moisés ali abre o Mar Vermelho. Acredito que todo mundo já escutou essa história. Bom, depois que aconteceu a travessia do Mar Vermelho, né, quando Moisés consegue libertar o povo ali das mãos de Faraó, o que acontece? Os hebreus
ficaram 40 anos no deserto. Então, Moisés recebeu de Deus ali uma tábua da lei, com os 10 mandamentos, que determinava ali uma conduta e o procedimento de vida que os hebreus deveriam ter. Então, a partir daí, foi criado ali os 10 mandamentos. Então, depois de tudo isso, né, de volta à Palestina, ainda estava ali ocorrendo uma disputa por território. E as ameaças contra os hebreus vinham de tribos de anomitas e também de cananeus e filisteus. Então, para evitar uma possível desorganização do povo hebreu, uma nova instituição política foi estabelecida. Então, é aí o momento em que os hebreus passam a ser governados pelos juízes, que no caso é a segunda fase da história dos hebreus. Então, os juízes tinham a responsabilidade sobre assuntos militares e religiosos. Nessa fase da história, quem vai se destacar é Gideão, Sansão e Samuel, certo? Então, esse sistema administrativo, no entanto, logo foi substituído pela centralização política com a instituição da monarquia. Então, foi nessa fase que a gente começa a ter aí os reis. E o primeiro rei aí foi Saul. Então, foi o primeiro rei dos judeus, que formou um exército permanente para lutar contra os filisteus. Aí eu tenho a sequência, certo, dos reis. Depois de Saul, eu vou ter ali o seu sucessor, que foi Davi, que lutou contra os filisteus e cananeus. E durante o seu reinado, os hebreus expandiram territorialmente falando e conquistaram a cidade de Jerusalém e transformou-a em uma capital administrativa e religiosa do seu reino, certo? Depois eu vou ter aí o filho de Davi, na descendência, né? O filho de Davi, que se chama Salomão, que estabeleceu ali relações comerciais com o Egito e a Babilônia, e ampliando essas trocas com os povos da região. Então, com a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois, que ficou entre Judá e Israel. Judá ficou na parte sul e Israel na parte norte. Vamos ver aqui, né, um esquema básico sobre a organização econômica dos hebreus. No primeiro momento, eles viviam do pastoreio e do cultivo de cereais. No segundo momento, os líderes de famílias maiores, com o passar do tempo, foram se apoderando dos bens que outras pessoas, que pertenciam a outras pessoas da comunidade. No terceiro momento, houve ali o surgimento da propriedade privada e os grandes proprietários passaram a vender seus excedentes agropecuários para o mercado interno e externo. Nesse quadro aqui, como vocês podem ver, eu tenho a organização social dos hebreus, certo? Aí eu tenho a família real, sacerdotal, fazendeiros, aí tudo direitinho. Seguindo, gente, a gente tem aqui o legado que os hebreus deixaram, né, para outras civilizações. Né? Na questão religiosa, deixaram aí o monoteísmo, que é totalmente diferente dos outros reinos que a gente já, das outras civilizações que a gente já estudou, que na sua maioria eram politeístas, não é isso? Então, e deixou aí, gente, a história, né, arquivada, né, esse povo hebreu, se destacam aí nos livros do Antigo Testamento, que são eles Salmos, Provérbios, Cânticos dos Cânticos e Jó. Certo, gente? Então, no livro dos Salmos, encontramos os mais belos poemas que transmitem aí os ensinamentos religiosos. Tá certo? Então, é isso aí. Aqui eu deixo para vocês uma citação do livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, filho de Davi. Né? Então, eu tenho aí Provérbios 2, de 1 até o 4. E outras citações também que eu poderia colocar aqui,
certo? Mas temos aí, ó, mais citações, outras citações, tá certo? Então, gente, é isso aí. Vamos dizer que a marca dos hebreus é a questão do monoteísmo. Então, aí, essa cultura influenciou muito para a construção do novo cristianismo que a gente conhece. Ok? Ok, pessoal? Então, vamos lá, né? Estou finalizando aqui, né, a história dos hebreus e a gente vai conhecer agora uma outra civilização, certo? Então, vamos lá conhecer a civilização persa. Vamos lá. Bom, gente, os persas formaram ali uma importante civilização da Antiguidade Oriental e ocuparam ali a região onde se localiza ali o Irã, certo? Esse povo desenvolveu várias atividades comerciais e construíram a principal fonte de desenvolvimento econômico. A partir do ano 2000 a.C., a região foi gradativamente ocupada por pastores e agricultores. E também se destacava entre os povos os medos, que se estabeleceram ali no norte, né, daquela região. E os persas, eles se estabeleceram no sul, né? Aí tem aqui, ó, os medos, desde o século 8 a.C., eles tinham um exército muito forte e organizado. E, então, o que foi que aconteceu? Os medos, eles fizeram com que os persas se submetessem a pagarem altos impostos para poderem ali continuar naquelas terras, certo? Então, aproximadamente o ano de 550, Ciro, o primeiro rei da Pérsia, ele se destaca porque ele conquistou ali o reinado dos medos e promoveu a unificação dos dois povos. Então, tanto dos medos e dos persas ali se uniram. Então, com isso, teve ali o início de um novo império que durou ali cerca de 200 anos. Bom, agora façamos aqui uma leitura rápida sobre o termo Pérsia, que é originário de uma região do sul do Irã, conhecido como Persis ou Parsa, certo, gente? Então, a gente tem aí o significado da história da Pérsia, bem resumidinho. Então, a gente vai prosseguir aqui. Aqui eu tenho alguns fatores importantes, né, que é quando Ciro dá início à expansão do Império e conquista a Babilônia, mas também aí eu tenho o que acontece depois da sua morte, certo? Ele teve várias conquistas, porém a gente vê aí que existe o seu sucessor Dario, sucede aí e é considerado por muitos historiadores o verdadeiro fundador do Império. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho da história de Dario, certo? Dario, ele subiu ao trono em 1521 e ampliou ali as fronteiras do Império Persa, né? Então, organizou o Império, criou várias províncias e também criou um sistema de moeda, certo? Criou também os primeiros sistemas de correios e aí construiu também suas suas estradas, não é isso? Então, trabalhou aí na questão da parte arquitetônica também. Vamos lá. Diferentemente dos hebreus, os persas, eles eram politeístas, certo? Então, essa característica, no entanto, foi substituída pela crença de que o mundo estava dividido entre duas forças, entre o bem e o mal. Essa característica ela foi substituída pela nova religião que se chamava Zoroastro, né? Então, uma religião dualista que via esses dois lados, bem e o mal, certo? Então, ali
A Ahura representava o bem e Arimã a representação do mal. Bom, para finalizar, eu vou dizer aqui, né, no que mais os persas se destacaram, que foi na questão arquitetônica, nas construções de palácios com características assim monumentais, paredes e tijolos, assim combinando com elementos de pedra, então muitas colunas, então a arquitetura foi algo que se destacou na cultura persa, certo? Então vamos lá agora para outra civilização, que é a civilização aí fenícia, né, que é conhecida como o povo do mar. Vamos lá conhecer um pouquinho desses povos. Bom, pessoal, a gente pode dizer que essa civilização dos fenícios, ela se caracteriza, se destaca, na verdade, pelo fato de serem um dos povos que comercializavam de forma fluvial, ou seja, eram navegadores. Então, eles acabaram ali comercializando vários produtos e viviam ali próximo aos portos. E eles tanto iam importando e exportando os diversos produtos das mais variadas mercadorias e mandavam ali para várias partes do mundo. Então, dessa forma, eles acabaram entrando em contato com várias culturas e também falaram aí outras línguas, aprenderam línguas diferentes. Então, em virtude do comércio, eles puderam assim se diversificar não só comercialmente falando, né, mas também culturalmente. Então, outra questão também que eles inventaram um sistema de escrita com base num grupo de sinais e sons que representavam o alfabeto, que era representado pelo alfabeto silábico. Então, mais ou menos como o que a gente usa hoje. Aí eu tenho um mapa, né, que vocês estão vendo na tela nesse momento, é o mapa da rota que era feita ali pelos fenícios, a rota comercial dos fenícios, ok? E eles também, além de serem ótimos comerciantes, eles também eram artesãos e produziam também armas de ferro e vasos de cerâmica. Também mexiam com tecelagem e com joias. Aqui eu tenho um resuminho sobre algumas curiosidades e possíveis descobertas que foram feitas aí sobre os fenícios. É bom vocês darem uma pausa aí e dar uma lidazinha. Bom, aqui eu capturei uma imagem do alfabeto fenício e o seu legado, certo? Bom, como eu falei, o alfabeto dos fenícios era considerado um alfabeto moderno, bem parecido com o que a gente conhece hoje, certo? Aí tem, assim, as vogais não estavam presentes no alfabeto fenício e sendo adicionados aí posteriormente, bem depois, pelos gregos. Mas o alfabeto fenício pode ser considerado como um grande avanço na criação cultural do desenvolvimento, certo? Não só para os fenícios, mas também para outras civilizações posteriores aos fenícios. Bom, aqui eu tenho a estrutura da sociedade fenícia. Era uma sociedade estamental, certo? Era possuída por uma hierarquia que tinha ali os sacerdotes, a aristocracia, que eram os reis, depois os comerciantes, homens livres e depois os escravos. Então, cada cidade tinha seu governo e cada um cuidava dos seus interesses e negócios, certo? Então, o monarca tinha ali o cargo hierárquico na posição de governante e era quem mais ganhava. E era quem tinha mais vantagem, era quem tinha ali mais recursos financeiros, certo? Então, a gente tem aí uma sociedade hierarquizada, dividida.
Bom, gente, para que vocês entendam melhor, eu coloquei aqui essa pirâmide e mostra a classificação certinha de como era organizada essa sociedade. Então, aqui eu tenho uma pirâmide social, onde tem ali no topo a aristocracia, certo? E abaixo ali os comerciantes, camponeses e escravos. Ficou mais fácil de compreender assim, né? Ok? Então vamos lá. Para finalizar, a gente vai falar agora da religião fenícia, né? Então a religião fenícia baseava-se essencialmente na idolatria às estrelas e aos outros elementos da natureza, que para seu povo apresentavam ali poderes divinos e influenciavam na vida de maneira bem decisiva. Então o sol representava a divindade chamada Baal, que era Senhor, criador e organizador do mundo, e a sua companheira Balete, que era a senhora que era representada pela lua, certo? Não havia, no entanto, uma figura comum dessas divindades para todos os fenícios. Assim como cada cidade tinha seu próprio governo, então cada cidade, cada povo tinha ali o seu próprio profeta de Baal, certo? O seu próprio Deus, com suas características ali particulares. Bom, gente, e é isso aí. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Sei que ficou uma aula longa, né? Eu sei que vocês aí vão precisar, às vezes, dar uma pausa, fazer a leitura, porque eu coloquei bastante texto e, às vezes, textos que não tem no livro de vocês. Então, é bom que vocês também passem 2 vezes essa aula, uma hora para escutar e outra hora para copiar e tirar os pontos importantes de todos os textinhos que eu coloquei, certo? Então, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.